Se vocês guardaram bem o evangelho de ontem, deu para perceber que hoje é a continuidade. E Jesus, para salvar os fariseus, os doutores da lei, que eram as autoridades religiosas daquele tempo, que não estavam vivendo uma vida segundo o que Deus queria, Jesus mais uma vez chama ele de hipócritas. Eu fico imaginando nos tempos de hoje, onde o povo é todo melindroso, né? Imagina Jesus chegando diante de uma pessoa e dizendo, você é um hipócrita. Nossa Senhora. Iam chamar ele de insensível, iam chamar ele, sabe lá de quê? Muitas coisas, né? Até processar iriam. Porque diante de uma sinceridade de uma pessoa, o outro inventa uma história na cabeça dele e começa a dizer assim, você está querendo me dizer o quê? Você está dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo? Muitas vezes a pessoa nem falou aquilo, mas está dizendo que foi e acaba dando BO na vida do outro, porque o outro, às vezes, quis falar uma coisa e foi entendido de outra forma. Mas só que Jesus foi muito sincero. Provavelmente iam chamar ele de mal educado. Seu mal educado. Fala, mas não precisa falar assim tão diretamente. Você viu que as pessoas dizem isso? E quando você fala direto, você é taxado de grosso, disso e daquilo. Porque nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não aguentam mais a verdade. Elas querem viver e sobreviver de mentiras. Não querem viver da sinceridade, porque Deus é sincero, Deus é a verdade. Então, eles acharam um meio de sobrevivência, né? Um meio de se pôr no mundo dos doutores da lei, dos fariseus e das outras autoridades, era essa. Na frente de uns, eles se portavam de um jeito, na frente de outros, eles se portavam de outro jeito. Vai de acordo, né? Então, a pessoa ela acaba perdendo a identidade dela. Vocês veem, né, que até hoje nós perdemos a nossa identidade, né? A nossa identidade é um número, que se chama CPF. Nós não temos mais nome, nós temos um número. Você vê como é que são as coisas? No dia do batizado, imagine no dia do batizado, né? Aí chega lá o padre diz assim, eu te batizo número 3, 4, 5, 6, 7, 8, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque nós não temos mais identidade. O nome diz aquilo que nós somos. Deus é. Quando Moisés perguntou, né, para Deus, e quando eu for me apresentar diante dos deuses falsos, está vendo? Os que não são sinceros, como é que eu devo dizer que é o seu nome? Deus disse, diga para eles que é. É porque a tradução nós falamos, eu sou, né? Mas, na verdade, Deus diz, eu sou o que é. Não tem outra coisa. Aquilo que você me vê é aquilo que eu sou. Jesus agora está chamando as autoridades religiosas daquele tempo, para eles serem o que eles são em qualquer lugar, eles não podem viver dissimulados. Com medo de quê? Por que a dissimulação? Para agradar? Enquanto que nós somos chamados para agradar a Deus, e somente a Deus, eu posso ser essa pessoa na frente dessa, eu posso ser aquela pessoa. Na frente daquela outra pessoa eu posso ser também diferente, como naquela outra eu posso ser diferente também. Porque o mundo é assim, né? De acordo com a pessoa você age. Mas, meus irmãos, só que diante de Deus não tem como. Não tem como dissimular diante de Deus. Então, eu tenho sempre que pensar assim, se diante de Deus eu não tenho como ficar dissimulando,
Como é que eu vou ficar dissimulando diante das pessoas? Se é a Deus que eu irei prestar contas no último dia, não aos homens. Então, nós estamos sendo formados no mundo de hoje a sermos o que nós não deveríamos ser. E aí, quando você não é o que você deveria ser, aí você tem privilégio, você ganha isso, você ganha aquilo. Mas quando você é o que você deve ser, você perde tudo. Você só ganha Deus. E Deus eu não posso perder de maneira nenhuma. Eu até aconselho vocês lerem um livro chamado Vidas Sinceras, do Dom Rafael Sinfluente. Muito bom esse livro. Tem em PDF, me parece que está lá. Para quem não tem dinheiro para comprar, tem em PDF. Aí o Dom Rafael ali, ele vai mostrando, né? Vai colocando os animais para mostrar, através das figuras dos animais, o que muitas vezes nós nos comportamos como nós somos, porque realmente, quando nós perdemos a nossa identidade, nós nos tornamos animais. Não, mas é animal irracional, porque animal nós somos, né? Mas racional. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Os animais não são, nós somos. Então, como é que você se comporta? Eu aqui na comunidade, eu quero que as pessoas... Eu quero viver uma sinceridade tão grande, eu estou pedindo isso a Deus, que quando alguém falar alguma coisa de mim, o outro vai dizer, não, José Augusto, padre José Augusto, não. Porque, não, ele não é de mentir. Eu quero ser, diante do conselho, aquilo que eu sou. Diante do Dom Beni, aquilo que eu sou. E diante de qualquer autoridade, qualquer pessoa, eu preciso ser o que sou. Não quero viver dissimulando. Na frente de um eu falo uma coisa, na frente de outro eu falo outra, na frente de um eu me comporto de outro. Aí eu fico, não, eu vou ficar louco. Se eu não sou o que eu devo ser, eu vou ficar doido, porque, olha, eu não tenho essa capacidade de ficar toda hora interpretando uma pessoa, não, eu não consigo. Tem gente que consegue. Por isso que o hipócrita é assim, né? No teatro, cada hora ele é uma pessoa. Como eu falei ontem, né? Uma hora ele é um gato, outra hora ele é um cachorro, uma hora ele é um adúltero, outra hora ele é um fiel. Mas eu não consigo, não. Tem até um filme aí de uma pessoa que tinha não sei quantas personalidades. É só doido mesmo para ter. Como eu não quero ser doido, eu quero ser o que eu sou. A imagem e semelhança de Deus. E se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu não posso viver interpretando. Porque aí vai contra a minha consciência. E as autoridades religiosas daquele tempo, eles viviam assim, dissimulando, sepulcros caiados, hipócritas. Como eu falei ontem, eu não quero chegar diante de Deus e, no dia que eu for para o julgamento, e Jesus olhar para mim e dizer, hipócrita! Deus que me livre disso. Eu quero chegar diante de Deus e dizer, que homem sincero. Como ele falou anteontem para Natanael, né, Bartolomeu, né? Eu nunca vi um homem tão sincero em Israel como esse cara que está aqui. Você é demais, você vai... Por causa da sua sinceridade, você vai me ver diante do trono, sentado e os anjos subindo e descendo. Nossa, quem é sincero vai para o céu. Quem não é, toma cuidado. Porque como é que você quer viver com aquele que é a sinceridade por excelência, sendo um dissimulado aqui? Então, cada vez mais, eu estou pedindo a Deus hoje a graça, que na comunidade, cada vez mais eu seja eu. Para que os membros, quando me verem, dizerem, ele é assim mesmo.
Não, um diz assim, nossa, o Padre Augusto é assim. Aí o outro diz, não, ele é assim. Aí o outro diz que eu sou assim. O outro, não, eu quero que em todo lugar eu seja eu. Eu não quero ser hipócrita. Só que na hora que você quer viver sinceramente, quando você quer viver com uma pessoa sincera e verdadeira, aguenta chicotada e crucificação. Porque quando eu não sou sincero, eu estou me livrando de ser crucificado. E Jesus disse que aquele que quiser seguir tem que passar pela crucificação. Não é fácil, não, mas, olha, ser sincero não é fácil, não. Não, eu nem vou dizer para você não ser, porque aí eu vou dar dando um mau conselho, né? Mas eu estou dizendo que você deve ser, mas se você quer viver dissimulando, viva. Só que diante de Deus não tem como dissimular. Mas como Deus é invisível, né, e nós vemos as pessoas, aí a gente deixa Deus de lado e diante das pessoas a gente fica se comportando, né? Diante desse eu sou assim, diante do outro eu sou assim, diante daquele eu sou assim, aí fica assim, né? Cada hora ele é uma pessoa, ou ela é uma pessoa, cada hora. Mas eu não consigo, não. Eu não consigo. E nem quero conseguir. Eu vou dar um exemplo com a minha própria pessoa. Não vou falar isso para me engrandecer, porque eu sei muito bem que eu sou. Eu quero ser sincero, mas nem toda hora eu sou, por isso que eu preciso ser sincero. Mas vou contar isso só para... Uma vez um seminarista veio e fez uma pergunta para mim. Ele disse assim para mim, padre, por que o senhor usa batina? Olha, na verdade, a pergunta que ele deveria fazer era essa. Por que o senhor não usa? Porque o óbvio é usar. O óbvio é usar a roupa eclesiástica. Porque eu não quero ser como um mecânico. Pelo menos antigamente era assim. O mecânico, ele tinha o macacão de um mecânico. Então, na hora que ele ia trabalhar na oficina, ele usava o macacão. Na hora que ele saía da oficina, ele tirava o macacão. Então, ele era mecânico só no trabalho. Ele não era mecânico. Em casa, ele não é mecânico. Só que Jesus, ele quer que eu seja padre na oficina e fora da oficina. E uma das formas de eu ter a capacidade de eu não esquecer que eu sou padre é usando a roupa eclesiástica, porque eu preciso ser sincero comigo mesmo. Então, eu tenho 23 anos de padre. Há 8 anos atrás, no dia que eu ia fazer aniversário de sacerdócio, eu disse assim, meu Deus, eu preciso cada vez mais entender que eu sou padre. Olha, cada dia mais eu preciso entender que eu sou padre. Eu não posso esquecer que eu sou padre. Então, eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Porque a minha alma, ela é sacerdotal. Aí eu disse assim, eu já sei, eu vou passar a usar a batina, porque assim eu não vou esquecer. Porque eu sempre usei clégima. Mas eu quero mais, eu quero ser mais. Aí, voltando à pergunta do seminarista, eu disse assim para ele, olha, é porque eu amo tanto ser padre, eu gosto tanto, tanto de ser padre, que eu quero me identificar com aquilo que eu sou. E para eu me identificar com aquilo que eu sou, que eu sou padre, eu uso a batina. Aí ele ficou olhando assim para mim. Aí eu disse, sabe por quê? Porque aonde eu estiver, eu quero ser padre. E não esquecer que eu sou padre. Até
pecando. Se eu for com uma mulher para um prostíbulo, eu vou de batina com ela. Com o carro todo aberto. Não vou usar isofilme, aquele vidro todo preto. Tudo aberto. E ainda vou colocar a minha cara do lado de fora, para o pessoal ver. E quando eu sair, eu vou sair como padre com ela, e vou chegar lá no balcão, eu não sei como é que é, nunca fui nesses lugares. Aí eu vou lá, acho que dá o nome, né? Depois, não sei como é que é. Deve ser alguma coisa assim. Aí, como é seu nome? Padre José Augusto. O cara vai olhar para mim, mas padre aqui? Rapaz, eu sou padre. Eu sou padre. Mas padre, o senhor vem aqui... Ô, rapaz, me diga logo qual é o preço aí, que eu preciso continuar minha vidinha aqui dentro. Porque se for para pecar, eu tenho que pecar vestido de padre. Ser sincero, se eu for fumar maconha, eu vou vestido de padre. 24 horas. Aí, quando está fazendo muito frio, né, às vezes a batina é até boa, eu durmo até de batina. Para não dizer que eu sou tão exagerada, eu não durmo de batina, não. Mas no frio eu durmo. Porque eu tenho que ser sincero. Eu não posso dissimular o meu sacerdócio. Com isso, eu não estou dizendo que eu sou mais santo do que esse ou aquele outro padre. Cada um viva a sua sinceridade do jeito que quiser. E nem estou aqui falando que é para os outros vestirem. Não, é que naquele dia eu disse, nossa, eu estou fazendo mais um ano de padre, eu preciso ser padre. Eu não posso esquecer que eu sou padre. Eu não quero ser daquele tipo que aí, quando morre, aí coloca a casula e a túnica. Nunca usou durante o dia. Aí vai enterrar de batina, mas nunca usou batina, para quê? Então, eu já quero dizer assim, quando eu morrer, fica assim como um testamento do Padre Augusto, quando eu morrer, eu quero ir de batina, sobrepelize e estola. A roxa, por quê? Porque eu passo o tempo todo no confessionário, de batina, sobrepelize, estola roxa, então eu tenho que ir do jeito que eu sempre fui. Então não dá para eu ser diferente, né? Imagina, eu morro, eu lá de terno, não pega bem. E não pega bem, não. Mas eu estou com medo, porque se for nesse tempo agora, nessa fase que nós estamos, eu tenho medo, porque de repente eu posso... Não é medo, tanto faz como tanto fez, né? Aí eu sou enterrado lá de qualquer jeito, né? Morreu, colocou no caixão, fechou e já foi. Aí, meu Deus do céu, aí... Fica feio eu lá, de roupa civil. Fica feio. Porque eu sou padre. Imagina, eu lá de terno, sabe lá, com uma roupa qualquer, na hora do... O pessoal chega lá e diz, cadê o padre Zé Augusto? É ele. Não, não é esse não. Por quê? A roupa está tão identificada. Um dia eu brinquei, dizendo assim, olha... Eu estou cansado de usar batina, não vou usar mais batina, não, e tal. Eu falei para a irmã das Tocas de Assis, que quando ela estava aqui brincando com ela, aí a irmã, nossa, não faz isso não, eu estou cansado desse negócio, fica para lá, é muito calor, não quero mais não. E deixei ela ali, na brincadeira. Aí chegou em casa, um dos seminários disse, mas padre, a freira disse que o senhor não vai usar mais batina? Aí o seminarista olhou para mim e disse assim, com o Senhor deu certo. Ele, na verdade, ele estava dizendo assim, nós já estamos tão acostumados vendo o Senhor assim, que não vai dar certo ver o Senhor diferente. Eu já fiz de tudo, já usei camisa polo, não deu certo. Hoje, se eu for usar uma camisa de claro, parece que eu estou nu. Eu estou ficando doido. Doido de ser padre.
Porque eu tenho que ser sincero. Por que na hora que eu vou celebrar a missa, aí eu vou de batina. Na hora que eu for atender uma pessoa, eu vou de batina. Agora, na hora que eu for lá na cidade, eu uso uma camisa normal. Não, eu tenho que ser sincero comigo mesmo. A minha alma é sacerdotal e eu tenho que me identificar com aquilo que eu sou. Se um policial chegar na sua frente e disser para você assim, eu sou um policial, e ele não tiver fardado, você vai acreditar? Você vai pedir para ele mostrar a identidade. Me mostre. Não é para ficar impondo coisa, né? Eu não estou vestido assim, eu não uso a batina para depois as pessoas, para eu receber privilégios. Não, é para eu não receber privilégio, é por isso que eu uso. É para não ser privilegiado. Porque o sacerdote, ele não pode receber privilégios. Ele tem, porque Cristo não recebeu privilégios. Então, eu tenho que ser sincero. Aí eu vou para a igreja, é o padre. Está indo para o motel, é o padre. Está indo roubar, é o padre José Augusto, está indo roubar. Mas como é que você sabe? Olha, ele está de batina. Mas que sem vergonha, né? Realmente, até de batina ele rouba. Ser sincero. Eu não posso ser, porque, primeiro, eu sou filho de Deus. Eu tenho que ser sincero porque eu sou filho de Deus, e Deus é a sinceridade por excelência. E se eu sou criado à imagem dele e semelhança, eu tenho que ser sincero. Primeiramente, diante dele. Segundo, diante das pessoas. É assim. Porque o mundo virou um teatro. Cada hora a pessoa encena ser uma pessoa. E ela deixou de ser ela mesma. Uma hora ele é João, outra hora é Catarina. Outra hora é Fabiana, outra hora é Fábio. E eu pergunto, quem é você? Ele vai dizer para mim, hoje eu sou um sapo. Aí amanhã ele é uma raposa. Depois de amanhã ele é um elefante. E eu digo, na verdade, quem é você? Ele disse, hoje, agora eu sou isso. Mas quem é você? Eu estou dizendo que agora eu sou isso. Ah, então quer dizer que depois você pode mudar? Sim, eu posso mudar. Não, eu sou imutável. Eu sou imutável. Eu sou o Padre José Augusto. Não tem mudança. Eu sou, diante de qualquer pessoa, e quero cada vez mais ser, aquilo que eu sou, Padre José Augusto. Se for um Padre José Augusto sem vergonha, vocês vão me ver como um sem vergonha. Mas se for como um homem de Deus, vocês vão ter que me ver como um homem de Deus. Vocês não podem me ver. Uma hora eu sou um homem de Deus, outra hora eu sou um sem vergonha. Não. Eu tenho que ser sempre um homem de Deus. Mas se eu for sem vergonha, vocês vão me ver como um sem vergonha. E agora eu pergunto, quem é você? Você é quem? Você faz teatro? Em cada lugar você é uma pessoa? Quem é você? Porque Jesus disse que aqueles autoridades eram religiosas, eles eram sepulcros caiados. Por fora era uma coisa, por dentro totalmente diferente. Eles não expressavam quem eles eram. Eles não tinham identidade. Então eu pergunto, quem é você? Porque eu sou o Padre José Augusto. Louvado seja nosso Senhor.